o trâmite legal que ocorreu na obra da Maria Abraão. Primeiramente, bom dia, quase boa tarde, né? Essa obra da Maria Abraão é uma obra muito importante, mas ela tem uma história a ser contada, né? E que a gente gostaria de ver esforços de muitas pessoas, né? Esforço do Leocir, esforço de vereador, né? Do tempo que ela está para ser executada e nunca executou, né? Mas tem uma história a ser contada que é em relação à demora dela, porque muitas vezes uma empreiteira ganha licitação e não tem estrutura para manter a obra ou para fazer as medições. Essa obra, né, vem se alongando aí por período de 10 anos e se não fosse o Leocir realmente pegar, né, com força para poder resolver, não tinha resolvido. E também, se não tivesse na reta final a ajuda do deputado federal Emanuelzinho, também não tinha acontecido o aditamento dessa obra. Quando nós fomos a Brasília em abril, no final do mês 28 e 29, nós fomos recebidos pelo Emanuelzinho. Ele nos levou a uma reunião no ministro do Turismo, ao qual ele aditou a obra por mais 6 meses do prazo que se esgotava em junho. E aí o Leocir conseguiu fazer o término dessa obra, mas mesmo assim houve uma nova licitação. A empreiteira, numa medição, quando ele terminou a terraplanagem, a Caixa Econômica não aceitou a qualidade da obra. Aí foi que o Leocir tomou a atitude de usar dinheiro da prefeitura, contrapartida da prefeitura, para fazer a nova impermeabilização, né, desses 750, quase 800 metros de obra, né, de comprimento. E aí também ficou na responsabilidade da prefeitura de colocar o asfalto, porque se não fosse isso, se não fosse o deputado federal aditando essa obra por mais 6 meses, se não fosse o Leocir ter a coragem de gastar mais 200 mil nessa obra aproximadamente, essa obra não tinha sido concluída. E aí fez uma nova licitação para fazer meio-fio e calçamento. Aí sim que agora a obra está tomando corpo. Tem alguns ajustes para fazer? Tem alguns ajustes, mas a obra está 99% pronta. Falta resolver aquele problema que na filmagem nós vimos, que tem que fazer um rebaixamento, que eu acredito, do meio-fio, para que aquela água não empoce ali e não estrague, né, o asfalto, né, terminar, fazer algum acabamento no calçamento e no meio-fio, né, e na canaleta do meio-fio, né, e aí está terminado a obra, né. Depois vai vir a questão de, não sei se vai ter uma arborização, vai ser uma iluminação diferenciada, porque ali é uma obra tão importante que é a ligação do Carolina com o São José. E ali deu uma nova visibilidade para todo o município, para os 2 bairros, né? Fora aquelas 2 ruas que o Leocir fez que não tinha asfalto, que a Caixa Econômica também exigiu que ele fizesse. E aí ele teve na Niva Matos de fazer a drenagem, né? E recuperar depois o asfalto também daquela quadra da Niva Matos. Daí você vê a importância da obra, que pegou aquele canto do bairro e também o divisor dos 2 bairros, né? E aí que eu acho que é a grande sacada do Leocir, né? E nós, como vereador, nós temos o compromisso de colocar, o meu compromisso foi colocar o Leocir em Brasília em contato com o Emanuel, porque nós trabalhamos com o Emanuel e pedimos para ele, para que ele realizasse essa situação de aditamento com o ministro do Turismo. Naquela reunião do dia 28, às 11 horas da manhã, o ministro aditou essa obra, né? Assinou a fazer mais 6 meses, né, do término da obra. Então foi de grande importância a nossa ida para Brasília, e foi de grande importância a coragem do prefeito de também pegar uma contrapartida grande para o município no final, né, dessa conclusão dessa obra. Então eu dou parabéns a todos os envolvidos, né,
Dou parabéns aos vereadores que apoiaram o Emanuelzinho para ele ser o candidato federal mais votado no município, e aí nos deu a possibilidade de pedir para ele ajudar o prefeito, né? E ele começar uma relação política com o PTB e com o Emanuelzinho para as próximas eleições. Então é isso que eu falo que é política. É uma política construtiva, é uma política de trabalho para fazer uma obra tão importante e bonita para aquela região que estava morta há tantos anos, né? Que ninguém teve coragem de peitar a obra e realmente falar vamos concluir, e foi feito. Mas a gente não pode esquecer de todo mundo que participou nesse processo, né? Vereadores, prefeito, deputado federal, Emanuel de Cuiabá, que também marcamos uma reunião junto com ele, com o prefeito e com o Emanuelzinho, para a nossa ida em Brasília. Então tem muita gente envolvida, o chefe de gabinete Marcos Sheba, foi o Daniel do turismo. Então a gente não pode falar que eu, nem o prefeito. Foi todo um envolvimento político para que isso acontecesse.